Glória a Deus. Eu não sou um cara chato de ficar pegando no pé, mas não sei por que me bateu um negócio ali. Eu acho que Deus quer alcançar alguém aqui. Cuidado com o seu celular, seu iPhone, seu iPad, seu iPod, durante a ministração da palavra, tá, queridos? Não se distraia. Eu acredito assim que o Espírito Santo está muito ansioso, no bom sentido, para trazer uma palavra que vai mudar o seu coração. E de repente, se você se distrair, não, o pastor está dizendo isso, eu acho que eu vou digitar aqui, vou postar agora. Não faça isso. Abra bem a sua boca, o seu coração para ser alimentado, amém? Para ser tocado por Deus. Eu não sou um cara chato de dizer, é porque esse povo aí julgando, porque às vezes a pessoa está digitando, aí eu não vou te julgar que você está falando com alguém no WhatsApp, tá? É só para a gente se manter focado. O tema de hoje é sacadas da vida. Diga, sacadas da vida. Dentro desses pelo menos 4 pontos que eu pretendo abordar com vocês hoje, na verdade eu vou falar um monte de sacadas dentro das sacadas. Diga, é uma sacada dentro da outra sacada. Então, essa expressão sacadas da vida refere-se a quê? A ideias, percepções, ou entendimento claro e muitas vezes surpreendente sobre a existência humana, relacionamentos, desafios e funcionamento do mundo geral ou do mundo ao seu redor. É tão legal quando a gente ouve assim, rapaz, o cara teve uma sacada, né? Ou seja, uma ideia, um insight, né? Uma ideia repentina que veio como solução, como base, como um caminho, né? A ser tomado. Isso é muito importante para nossas vidas. Tem tantas sacadas que eu preciso me conter para não me perder aqui, tá, irmãos? Por exemplo, a Bíblia diz que é melhor você ir na casa de luto do que na casa de festa. Essa é uma sacada bíblica, porque lá na casa de luto você vai refletir da brevidade da vida e do seu fim, do encerramento de todos os seus sonhos, de todos os seus projetos. Lá na festa não, o cara vai ficar lá de boa, muita alegria, né? Muita badalação. Bom, tem as festas de Deus, né? Mas aquelas outras festas aí rola o pó, rola os negócios lá muito doido. Uma birita, como diz os antigos, né? Então é melhor você ir na casa do luto do que na casa da festa. Você quer ver outra sacada na Bíblia? O irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza, e as suas contendas são como um ferrolho de um castelo. Eles dizem, uma das sacadas da vida, né, isso é fato, que tem pelo menos aí em torno de 8 a 10% de pessoas que não vão realmente gostar de você. Você faça o que você quiser, toma um banho de mel para ficar doce, se pinte de ouro e fale com tanto amor, com tanto carinho, mas ainda vai ter alguém que não vai gostar de você. Então, vamos tirar esse 8 a 10%, ainda nos resta aí talvez aí uns 90%, 92% de pessoas que vão gostar de nós. Então, esses que vão gostar de nós é melhor que a gente ache com muita sabedoria, muita graça, e que a gente amadureça, aprenda a não estar irritando os outros, decepcionando, fazendo bobagem e pisando na bola para que aquela pessoa não se ofenda com você. Agora, eu tenho uma boa notícia. Eu tenho acompanhado algumas situações. Eu estava vibrando com um colega nosso, né, daqui de Belém, que uma pessoa de dentro da família se tornou grande inimigo, pessoa bem próxima, grande inimigo mesmo, ferrenho, terrível. Mas quando foi agora bem recente, essa pessoa buscou, embora ele estendesse a destra de comunhão, essa destra de comunhão era rejeitada, né? Mas agora bem recente, o outro lado abriu o coração e houve esse abraço, essa reconciliação, essa proximidade linda, linda. Eu não posso entrar em tantos detalhes, mas lindo demais. E ele me contou isso e eu mandei um versículo para ele. Ele chorou demais, disse, cara, tu me pegou de jeito hoje. Eu mandei um versículo que dizia assim, sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, ele reconcilia com ele os seus inimigos. Então, todas as vezes que o nosso caminho forem agradáveis a Deus,
Deus vai trabalhar uma reconciliação, mesmo que o outro lado não queira. Ele vai fazer algumas conspirações para que haja uma reconciliação. Agora, deixa eu te dizer, um coração ofendido é muito ruim. Isso não está no script, tá, irmãos? Eu estou sentindo de falar isso aqui, porque é muito ruim. Eu lembro, eu quero falar por mim, sabe? Eu não estou falando por ninguém, eu estou falando das minhas carnalidades, Eu não quero falar sobre as tuas carnalidades, eu quero falar das minhas carnalidades. Eu lembro um pregador muito usado por Deus, não é da nossa igreja, mas o cara é o fenômeno, você fica assim, babando, né? Assim, meu Deus, que palavra, né? Que a gente diz. E de repente esse cara, num relacionamento conosco, no ministério, anos atrás, esse cara deu uma pisada muito feia na bola, E para mim ouvir aquele homem se tornou muito difícil. Eu espero que não tenha ninguém assim aqui comigo, sabe? Com o coração ofendido. E depois eu fui conversar com ele no intervalo de uma conferência. Eu fui lá conversar, porque é importante. Isso faz parte de ser um homem de verdade, amém, queridos? Isso faz parte de você ser uma mulher de verdade, poder sentar, olhar nos olhos e conversar com amor e com franqueza. Então eu sentei com ele, pedi ajuda dos meus pastores Paulo e Rebeca, né, que estavam presentes, senão eu teria ido mesmo sozinho. E aí ele me ouviu, pediu muito perdão, deu as explicações, e ele disse assim, tá vendo aí? Cara, se tu tivesse consertado isso comigo antes, tu tinha me escutado melhor. Eu sei que foi muito difícil para te me ouvir hoje. Então, pensa um pastor, sacada da vida para quem sonha um dia ser pastor. A ofensa dos de fora, sacada da vida. Ainda não cheguei no texto, eu não estou nem preocupado com isso. Às vezes a gente se planeja tanto e o Espírito Santo faz como ele quer. Amém? Não como a gente quer. Fato, isso é fato, irmãos, que as pessoas de fora, em termos de ofensa pessoal, uma ofensa pessoal ou ofensas pessoais, os de fora, até do trânsito, bom, já teve até morte no trânsito, muita briga e coisa muito feia no trânsito, cotoco de dedo e etc, etc. Então, as pessoas de fora, porque tem a chamada isca de Satanás, a Bíblia fala sobre isca de Satanás, ou o escândalo. O escândalo é quando a pessoa se escandaliza, quando a pessoa se torna, às vezes, eu comparo que algumas vezes eu fui igual um bagre, igual um baiacu, esses peixes que são da família dos bagres, que você deixa a isca lá, ele não só figa na boca, ele engole e vem aqui para dentro das entranhas dele. Então tem gente que está igual na família dos bagres, puxando ofensa aqui para suas entranhas e ficando tão ofendido com pessoas. E sacado da vida, todo ofendido se torna um desleal. Presta atenção nisso na tua vida. Todo ofendido se torna uma pessoa desleal. Tem mulher casada, ofendida com o marido que se torna desleal. Fala mal do marido para a família dele, fala mal do marido para as amigas, porque está guardando a ofensa do coração. Isso é vice-versa, em vez de ter aquela lealdade, né, com o cônjuge. Então, os de fora diz que a ofensa é no tornozelo. As pessoas que a gente se relaciona negociando diz que a ofensa é aqui no joelho. Aquela pessoa que está mais próxima, até assim no convívio, vamos dizer, não do mesmo life, do discipulado um a um, no dia a dia, pessoas assim que a gente convive um pouco mais de perto, diz que a ofensa é bem aqui na cintura. E a ofensa entre marido e mulher diz que é bem aqui, em cima do coração, né, o nível da ofensa. E ofensa com os pastores diz que passa a cabeça. Então, me diga se é fácil ser um pastor. A gente precisa todo dia da graça de Deus. Você não pode vacilar. Cara, você tem sempre que estar falando com muito amor e carinho. E tem que ser assim mesmo. Mas o
preço é alto. A gente vive sempre numa vitrine. Eu estou aqui, vocês estão olhando. Hoje o pastor abotoou o blazer dele. Ele sempre pega de blazer. Olha a cor do sapato dele. Tentou combinar com o blazer. E a camisa dele, será que ficou legal essa camisa com esses rabiscos assim? A gente fica numa vitrine, meu irmão, me sinto numa vitrine dia por dia. Eu não posso escrever nada lá na rede social, tá vendo aí? O pastor tá muito invocado com esse partido político. O pastor é mordido. Então a nossa vida se torna uma vida pública. Então se eu lembro um pregador, um pastor lá da Colômbia, ele falando assim: você, pastor, não quer ser criticado, não quer que ninguém fale mal de você, então vá vender banana na feira. Mas ainda vão falar mal do cara que vende banana, que vendeu umas bananas podres aí, tá vendo aí que esse cara é péssimo. Então você não quer ser criticado, então eu vou te ensinar uma receita. Não diga nada, não fale nada, não faça nada, sente e morra. Ainda tem gente que vai dizer, tá vendo aí? Um inútil desse tinha mesmo era que morrer. Jesus já falou, querido, sacada da vida. Se para mim, que sou o chefe da casa, me chamaram de Belzebu, o maioral dos demônios, quanto mais vocês que são empregados da casa. Então pare de ressentir. Sacada da vida, falaram mal de ti por trás, você ficou sabendo, diga isso. Graças a Deus que ele ou ela não sabe de tudo, porque se soubesse de todos os meus odores, eu estaria mais lascado na mão dessa pessoa. Vocês estão entendendo, queridos? Então, quanto mais a gente vai vivendo, agora é muito chocante porque a gente cruza, né, assim, talvez 40 já seja meio-dia para alguns, para outros 50 anos é o meio-dia. Aí a vida começa, num certo sentido, a declinar. Você já começa a ficar do meio-dia para tarde. Mas se você vai fazer algo que eu anotei aqui da palavra, você vai se tornando cada vez mais sábio, mas é muito chocante, porque quando você vai se tornando cada vez mais sábio, já é do meio-dia para tarde, para a terminação do teu tempo aqui na terra. Eu lembro o pastor Ebi contando de um pregador maravilhoso, homem de Deus que ganhou milhares de pessoas. Cara, eu convivi com ele, esse homem abre a boca dele, é muito impressionante. Você tem que ficar toda hora atento com o que ele está falando, porque é um jorrar de sabedoria, de experiência, de conhecimento, mas ele já foi para estar com Jesus. Então, vocês que têm pais ainda, aproveitem a sabedoria deles, faça perguntas. Provérbios 19:20 diz: obtenha todo conselho e instrução que puder, e você será sábio para o resto da vida. Quantos aqui querem ser sábios? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Então eu também quero. Eu quero. De vez em quando eu tenho meus 5 minutos de burrice. Meu Deus, por que eu fui tão burro? Mas aí eu vou aprendendo com as minhas burrices, com meus erros. Os seus erros devem servir de trampolim para você crescer ainda mais. Não deixe suas falhas, seus erros te abaterem. Amém, queridos? Não deixe. Então, eu queria só ainda voltar naquele que o irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza e a sua contenda como um ferrolho de um castelo. Eu não fazia muita ideia de que era uma coisa muito, muito, muito séria, irmãos. E eu prometo que o que eu vou falar para você não é pavulagem. Nós fomos visitar o Palácio Imperial do Japão e quando eu cheguei no portão daquelas muralhas, eu olhei aqueles portões, aquela muralha e eu olhei os ferrolhos, pastor Hamilton. Que coisa! Meu Deus, então... Aí na hora veio esse versículo. Então o negócio é muito sério, rapaz. Você ofender pessoas, faça de tudo para você não ofender. Mas se acontecer, procure na sabedoria de Deus resolver, confiando em Deus, porque o negócio é muito sério. Os alemães que estavam na indústria de têxteis, eles conviveram com um amigo, tem um amigo que ele é engenheiro, e aí eles fizeram amizade implantando a empresa de têxteis aqui no Brasil. Ele nos conta como que é a cultura brasileira. Aí esse meu amigo resumiu assim, disse, aos amigos
tudo, aos inimigos nada. É assim que funciona aí fora. Se você não se relacionar, fazer amizade, ele disse que é assim que é a nossa cultura. Ah, é muito fácil. Não, pode deixar, é seu amigo, pode deixar, cara, pode deixar. Mas se não é, tem alguma reserva com você, então o teu caminho começa a ficar muito mais difícil, muito mais difícil. Então, vamos lá. Primeira sacada da vida, já falei 20, tá? Mas essa é a primeira, eu prometo para você. A lei do retorno. Se fala tanto a lei do retorno. A grande descoberta do século XXI, a lei do retorno. Gente, isso já está na Bíblia há milhares de anos. A lei do retorno. O que é a lei do retorno? Está lá em Gálatas 6:7, que diz: não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. E isso é muito forte. O reino de Deus está lá no livro de Marcos, acho que bem no capítulo... Se não me falha a memória, no capítulo 3. Eu não devia nem estar citando assim, se eu não tenho domínio, né? Mas lá está dizendo assim: o reino de Deus é assim, como um homem que plantou uma semente sobre a terra. Então, a semeadura, ela é a lei que rege o reino de Deus aqui na terra. Pode prestar atenção que o pai, o que ele fez? Ele semeou o seu filho. Jesus até ilustrou a vinda dele como um plantio de uma semente, como um plantar de uma semente. Ele disse: o grão de trigo que caindo sobre a terra, ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Então, o pai, para colher milhões e milhões e milhares e estilhões de milhares de filhos, de geração em geração, ele plantou o que melhor ele tinha. A única oferta grandiosíssima que ele tinha, seu único filho, Jesus Cristo. Então, nessa vida, irmãos, tudo, presta atenção, é governado. Isso me traz tanto temor, de verdade, irmão. Isso me traz tanto temor quando alguma coisa começa a apertar para o meu lado, eu já começo a buscar o Senhor para Ele sondar o meu coração, para me mostrar se eu não estou colhendo algo que eu semeei. E quando eu cometo algum erro, eu já levei cada surra do papai, no bom sentido, que eu lembro o Felipe, quando era pequeno, Felipe, que eu tinha que corrigi-lo, ele já dizia assim: papaizinho do meu coração, tenha misericórdia, ele dizia. Então, algumas vezes, irmãos, eu faço isso: papaizinho do meu coração, tenha misericórdia. Eu peço a misericórdia. Lembra da palavra de domingo passado? Eu peço a misericórdia. Senhor, tenha misericórdia. Me perdoe, Senhor, retira que essa semente seja destruída, Senhor, que eu não venha colher. Eu imploro, eu estou aqui como um Bartimeu, gritando, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu faço isso com Deus, no meu andar com Deus. Olha lá, Lucas 6, 37, 38 diz: não julguem e não sereis julgados, não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e será dado a vocês uma boa medida. Vamos parar aqui. Olha aqui. Quantos aqui estão comigo? Dá um glória a Deus aí. Acorda, José. Não, brincadeira. Ninguém está dormindo. Pela fé. Presta atenção. Eu gosto de café, então eu vou ilustrar com... Vamos imaginar que uma saca de café, 50 quilos, é uma boa medida. Mas aí o que a Bíblia diz? Que o Senhor, quando nós praticamos a lei do retorno, da semeadura e colheita, a gente vai ter que entender isso, uma boa medida. Aí o que mais? Vem a calcada. Quando você empurra para poder compactar mais, calcada. Depois vem qual outra medida? Sacudida. Quando você pega na boca do saco de café, você dá mais uma sacudida. Para quê? Para caber mais. Sacudida. E depois vem o quê? Quanto mais é derramado, aí vem a transbordante, que não cabe mais, está transbordando. Então entenda que Deus, na minha vida e na tua vida, o sonho dele é sempre nos dar uma medida transbordante. E a gente fala muito isso sobre oferta, irmãos. Mas me diga isso sobre amor. Quantos aqui querem ser mais amados pelas pessoas? Levanta a mão, quem quer? Eu quero. Quer ser amado? Às vezes, irmãos, às vezes eu sou mimado.
Eu sou mimado, às vezes, o pessoal da igreja, de fora, eles fazem alguns mimos. Eu até brinco assim, cuidado para mim não me acostumar com isso. Eu tô gostando. Que são os mimos, né? Mas eu entendo que isso eu tô colhendo o que eu faço. Lembre-se de uma coisa: quem semeia pouco, pouco ele colhe. Quer colher muito amor, quer colher muita misericórdia, quer colher muito respeito, então eu te digo, semeie amor, semeie misericórdia, semeie respeito na vida das pessoas. E é isso que você vai colher. Quer colher gentileza, amabilidade com as pessoas? Semeie isso, gentileza, amabilidade, seja educado, sorria, está lá no consultório. Olha, eu já vi uma pessoa assim, eu digo, bom, ela está muito mal. Geralmente que eu vou na consulta médica, aí eu entro lá, geralmente eu dou um sorriso, mas eu treino, irmão, porque antes eu tenho um sorriso mais espontâneo hoje, mas antes mesmo que fosse de plástico, né? Mesmo que fosse de plástico, mas eu estava me esforçando, mesmo que seja de sorriso de plástico, que a gente diz, né? Aí, bom dia, e sorrindo para todo mundo, é impressionante, as pessoas respondem de volta, mas tem sempre alguém assim. Aí eu penso assim, bom, não respondeu, o problema não é meu. Senhor, tenha misericórdia que essa pessoa deve estar mal, o dia dela deve estar muito difícil. Então vamos correr aqui. Deixa eu te dizer uma coisa dessa questão aqui. Deus quer te dar uma medida transbordante, amém? Não é só de finanças, não. Por isso que é permitido que essa sacada da vida seja algo progressivo nas nossas vidas. Nós seremos muito abençoados. Então, lembre-se sempre da lei do retorno. Olha, outra coisa que eu quero te dizer. Você não está gostando do que você está colhendo? Presta atenção nas sementes que você está plantando. Presta atenção nisso, irmão. Põe tua mão na consciência. Eu não estou gostando. Parece que eu estou um pouco aquém disso. Num dia desse até me deu uma doença que eu preciso ir no ortopedista, uma doença que dá bem aqui, assim, chamada dor de cotovelo, que eu vi a fulana abençoada, e eu estou aqui, eu não sou. Presta atenção, será que ele que está sendo abençoado, ele não plantou as sementes corretas e está colhendo? E você não plantou, agora já ficou até doente, que tem que ir lá para o Mão Santa, lá cuidar do cotovelo, né? Dor de cotovelo do outro, que se chama inveja, fica roxo de inveja. Misericórdia, né, irmãos? Então, a minha mãe dizia, mãezinha querida, um dia a gente vai se encontrar, minha baixinha, meu chaveirinho. Minha mãe dizia, é bom a gente guardar esses legados, né? Minha mãe dizia, filho, não cuspa contra o vento. Quando ela via as atitudes erradas minhas, filho, cuidado, não cuspa contra o vento. E aí eu ficava meditando, mas como é que é? Eu lembro como garoto, aí eu disse, rapaz, a mamãe disse que não é para me cuspir contra o vento, eu vou cuspir, bora ver como é que é. De volta na cara. Entendi a lei. Eu já conheço a lei do retorno, irmão, lá desde que eu era guri, né? Desde que eu era guri. Não cuspa contra o vento, minha mãe dizia. Por quê? Porque o cuspe vai voltar para você, vai voltar na sua cara. Então, meu irmão, presta atenção. Sacada da vida, vamos lá. Atitude, ações, reações, palavra ou silêncio são sementes. Esse silêncio pode ser uma indiferença sua. Bom dia, Carlos. Bom dia, Carlos! E o Carlos assim vai passando e, como dizia a minha mãe, igual um pedaço de pau. Bom dia, Carlos! O que é isso? Não diz uma palavra, isso é uma atitude de indiferença, isso é uma semeadura. Que Deus te livre e te guarde, tá, meu irmão? Muito bem, sacada da vida número 2. A sua altitude depende da sua atitude. Olha só, a tua atitude, eu até anotei para poder não errar, a tua atitude é o locutor do teu presente. Eu não vou esconder de vocês, irmãos, eu gosto de assistir um UFC. Eu gosto de assistir um UFC, um Bellator. A Simone acha um horror isso. Eu lembro quando, anos atrás, eu pagava a Sky e paguei, acho que dentro da Sky TV Combate. E eu lembro que tinha muitas coisas assim para organizar em casa e com os meninos, a gente organizando e suando.
finalmente cumprimos todas as nossas tarefas. E aí, agora, bora sentar aqui pra gente ver uma luta. Na hora que a gente sentava, ela abria a porta e dizia, bonito, né, pra cara de vocês. Aí todos nós, como coral, mas nós já fizemos tudo, a gente só vai aceitar aqui. Então, eu acho muito interessante a luta e a narração, né, o narrador, o locutor, como ele vai descrevendo, né, toda aquela luta. Então, presta atenção na luta dos F6 da vida, dos Bellator da vida. A tua atitude é o teu locutor, que vai narrar e que narre os melhores golpes, amém? Que narre os melhores nocautes que você fará, que narre as melhores vitórias que você fará. Então, a tua atitude é o locutor do teu presente, mas a tua atitude é o profeta do teu futuro. A tua atitude vai dizer até onde você vai chegar, qual a altura que você vai chegar. A tua atitude vai dizer a respeito do teu crescimento, a respeito da tua evolução, a respeito das tuas conquistas, a respeito da vida relevante que você terá ou não, dependendo da sua atitude. Olha, queridos, até acho que nas empresas agora está sendo muito visto isso, que eles contratam sim, pela pessoa ser um profissional qualificado, mas não é só isso não. Eles querem contratar pessoas que tenham boas atitudes, que nós sejamos uma soma de profissionalismo com boas atitudes. Até para a gente trabalhar na visão, né, dos life group, na vida da igreja. Meu Deus, como é bom pessoas que têm boas atitudes, que a gente pode aproximar. E, claro, a gente não pode ser grosseiro, violento, né, com as palavras, mas se tiver que corrigir, a correção faz parte da vida. Os nossos pais nos corrigiam. Eu fui muitas vezes corrigido duramente. A correção faz parte da vida. Mas aí, quão bom é a pessoa que tem uma boa atitude. Agora, aquela pessoa que tem uma péssima atitude, sabe? Que você vai falar alguma coisa com ela, aí ela vira a mesa e te ataca de volta. É você para estar falando isso comigo. E mesmo que não diga, a pessoa fecha o coração e não recebe. Aquela história batida do Joãozinho, sabe? Joãozinho, senta, meu filho, a professora disse. E ele lá, duro, não sento, senta, Joãozinho, eu falei para você sentar, meu filho. Aí ela foi lá, pegou no ombro dele e fez ele sentar meio na marra, e ele sentado. E disse, só que é, Joãozinho? Por fora eu tô sentado, mas por dentro eu tô em pé. Irmãos, isso é uma história tão batida, mas muitas vezes nós somos como esse Joãozinho em relação à professora dele. A gente pode dar uma diretriz para a vida de alguém e a pessoa já muda porque tá mexendo alguma coisa com o ego dela, já um rabo de peixe que não tinha, mas peraí, foi bem clara a instrução que foi dada. Eu não estou dizendo que você não tem que ser proativo. Temos que ser, mas nós temos que vigiar muito o que se diz, a atitude do coração. Agora, eu vou te dar uma sacada da vida, dentro dessa sacada. Uma vez eu conversei, eu não sei se eu cito o nome dele, mas ele é um homem de avivamento, um homem muito grandemente usado por Deus. Eu tive o privilégio de ser ministrado por esse homem de Deus. E aí um dia, eu almoçando com ele, nós fomos almoçar, e ele falou algo que marcou e foi um divisor de águas na minha vida. Ele disse assim, meu amigo, presta muita atenção nas escrituras. Claro, ele é americano, com tradutor, presta muita atenção nas escrituras, olha nas escrituras. E como se ele estivesse dizendo, eu vou te dar uma sacada pro resto da tua vida. Olha nas escrituras tudo que os homens fizeram que atraiu Deus para eles, que fez com que eles capturassem Deus, igual o Bartimeu, né? Conseguiu parar Jesus, conseguiu capturar o coração de Jesus em favor dele. Então, olha bem isso e, com a graça de Deus, tenta viver esses exemplos, esse legado, essa inspiração. Agora, olhe nas Escrituras também as péssimas atitudes
que afastaram esses homens de Deus. Eu não vou nem dizer que Deus se afastou deles, talvez, mas eu diria que eles se afastaram de Deus por causa dessas atitudes péssimas e faça tudo o possível para não copiar isso. Cara, eu segurei isso com unha e dente e até hoje eu, pela graça de Deus, eu me esforço para viver essa realidade, sabe, de ir praticando coisas que venham atrair mais o Senhor. Que o Senhor possa olhar para mim e dizer, esse é meu filho amado que me dá muita alegria. Amém? Não dizer, como o Senhor disse, eu sinto tristeza de ter colocado Saul como rei. Olha as péssimas atitudes desse homem. Mas ele diz assim, achei Davi, um homem segundo o meu coração. Ele não disse, achei Davi, uma pessoa perfeita, todo engomado e polido. Não, era um pastor de ovelhas, fedendo de ovelha lá no campo. Achei Davi, meu servo, homem segundo o seu coração. E com meu santo óleo eu ungi, a minha mão será firme com ele, e o meu braço fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem há de afligi-lo, o filho da perversidade. E o cara foi um guerreiraço imbatível, mas teve muitas falhas. A gente olha a vida do Saul, irmão. Um dia eu faço um estudo da vida do Saul e a vida de Davi. Meu Deus, mas o Davi parece que pisou 10 vezes mais na bola do que o Saul. Mas por que o Senhor abraçou o Davi e rejeitou o Saul? Atitudes. Ele não se arrependia. Ele não dizia, pequei contra o céu e contra ti, Senhor. Senhor, eu pequei. Eu estou esmagado, Senhor. O meu constante gemido. Eu escondi, Senhor, o meu pecado. Mas, Senhor, porque eu escondi, eu virei um deserto, estive em sequidão de estio. E aí eu disse, eu vou confessar o meu pecado e eu não vou mais ocultar a minha iniquidade. Aí eu vou olhando. E ele diz assim, sacrifícios agradáveis a Deus, é um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não rejeitarás, ó Deus. Olha a atitude desse homem, queridos. Eu estava lá na frente dos muros das lamentações um dia e de repente eu não sei por que eu virei e olhei atrás de mim. Eu não lembro se era 5 mastros ou mais de bandeiras e a bandeira de Israel tremulando e aquelas estrelas. Aquela estrela, né? Ou aquelas estrelas. E aquela estrela chamada Estrela de Davi. E quando a gente começa a andar no profético, você vai lendo os sinais. Deus vai falando com você até na placa do carro. É umas coisas meio loucas, mas eu não vou dizer que você tem que ser assim. Eu olhei e senti Deus falando comigo. Siga as atitudes desse grande rei, que até hoje é a bandeira dele que inspira essa nação. Aí foi muito forte para mim. Então, péssimas atitudes, elas geram o quê? Rapidamente, problema de relacionamento. Eu já vi pessoas dizendo, cara, o fulano brigou com o ciclano. É mesmo? Rapaz, para brigar com esse cara, meu Deus do céu, você é um anjo. Tem alguma coisa aí que não está batendo. Pode ser que ele foi igual Moisés, que ficou com raiva, o varão mais humilde da terra, e sentou o porrete lá na rocha. Pode ser, né? Mas, cara, esse homem, essa mulher de fácil convivência, tem umas ótimas atitudes. Então, mas a péssima atitude traz problema de relacionamento, causa um ambiente tóxico, sabe aquele ambiente pesado? Para mim, quando coloca aquela varetinha para afugentar mosquito, né? Eu não aguento ficar naquilo, a minha garganta seca, aquilo é um veneno. O ambiente fica tóxico para mim. Não, saio fora, deixa tudo isso terminar aí, depois eu venho. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado do ambiente que nós estamos produzindo, e bons ambientes leve, gostoso, igual agora o pastor Giovanni, pastor Eibe diz, não me belisca que eu não quero acordar. Agora já estão falando até em inglês isso, não me belisca que eu não quero acordar. Ou tem alguém dizendo, me belisca, me dá-lhe um chute que eu quero acordar desse pesadelo. Miseriqueima. Você está entendendo? Então, um ambiente tóxico, pessoas, não seja assim, meu irmão, não quero ser assim. Deus me livre. Eu peço até ajuda, porque a gente tem pontos cegos que a gente não enxerga, pessoas que é uma nota promissória, sabe? Você passa, de repente você olha e aquela nota promissória tá lá, parece que sempre te cobrando, te taxando. Misericórdia, eu não quero ser uma promissória ambulante. Prejuízos na carreira e no sucesso profissional ou ministerial. Prejuízos vêm pelas péssimas atitudes, uma baixa autoestima
autoestima, porque não consegue evoluir por causa da péssima altitude, e a pessoa sempre está voando baixo, em vez de decolar e ir para grandes alturas. Problema na saúde emocional, física, espiritual. E eu te pergunto dessa manhã, e pergunto para mim também, porque eu estou pregando mais para mim do que para você. Genildo, você está somando ou você está sugando? Pergunte para você, eu estou somando ou estou sugando? Terceira coisa aqui, a gente já está caminhando para terminar, autorresponsabilidade. A sacada da vida da autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Vou descrever para você. Autorresponsabilidade é a capacidade de assumir a responsabilidade por suas ações, escolhas e, consequentemente, pelos resultados que elas trazem. É você ser homem, rapaz. Você fez? Fiz. Olha as pessoas que mais conquistaram o meu respeito. Já teve 2 mulheres de Deus. Teve uma delas que eu sentei com ela. Olha, querida, eu fiquei sabendo que você anda falando mal de mim para as pessoas. Eu queria saber mais de você. Isso é verdade? Porque eu não posso acreditar que você... Santão, né? Querendo acreditar. Eu não posso acreditar que você anda falando mal de mim para as pessoas. Ela olhou dentro dos meus olhos e deu um sorriso e disse, sim, realmente eu tenho pisado na bola, pastor. Eu tenho falado mal de você para as pessoas. Ai, irmão, senti uma vontade de esganar aquela irmã. Não, negativo. Quando ela falou isso para mim, ela cresceu, que ela me respondeu assim, ela cresceu 3 metros na minha frente. Isso é uma pessoa de verdade. Errou, mas é uma pessoa de verdade. Não, porque não sei o quê, eu não falei, aí dá aquele nervosismo e pisca um monte de vezes. Você quer te dizer, eu quero honrar a pastora Leda com isso. O meu relacionamento com a pastora Leda, você fez isso, filho? Fiz, meu pastor, fiz, me ajude. Beleza, vamos lá. Cresceu 3 metros. Agora, a pior coisa é aquela pessoa dissimulada, sabe, irmão? Que, meu Deus do céu, que pode te dar uma punhalada e tu cair morto, tu não vai saber nem quem foi que deu a punhalada. Misericórdia. Então, em vez de culpar fatores externos, em vez de culpar fatores externos, a pessoa autorresponsável entende que ela é a principal agente da sua própria vida. É porque o vovô, a vovó, o titio, a titia, o papai, o padrasto, o papai fez isso, a mamãe fez isso. Barba branca, cabelo branco, olha, irmão, com todo amor e carinho, tome vergonha, porque o que fere, o que destrói, não é o que alguém faz, mas como eu reajo, como respondo aquilo. Aí o José do Egito é minha inspiração. Eu queria poder ter uma oportunidade de pegar aquele patife do Potifar, com aquela patifa da esposa dele. Mas o José parece que só ignorou na promoção dele, não sei se tiveram algum tipo de relacionamento. A péssima atitude dos irmãos, quando o pai morreu, lá vem, ele já tinha resolvido tudo, mas lá vem os irmãos, olha José, o papai morreu, sabe como é que é, irmão? E agora, mano? Será que tu não vai dar algum arrego para nós? Linguagem do paraíso. O José disse assim, esquece isso, rapaz, esquece, para com isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Vocês pensam que foi vocês que me venderam como escravo aqui para o Egito? Não, foi Deus que botou a mão sobre mim e me trouxe para essa nação para livrar a vida de vocês, para preservar a descendência e aquilo que o Senhor tem falado profeticamente. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Não foram vocês não, rapaz. Fita a cabeça, fica de boa na lagoa aí que tá tudo certo. Essa falta de autorresponsabilidade, irmão, começou. É agora não, gente. Isso é uma coisa latente na carne, na nossa carne. Na nossa carne não habita bem nenhum. A gente, quando em aperto, sempre quer achar alguém que é para culpar, alguém para responsabilizar. Começou lá no Éden, com Adão e Eva. Lá vem o Senhor depois da queda. Adão, o que você fez? Como é que é, Adão? A Evazinha aqui de cabeça baixa, tão linda, né? De cabeça baixa. Acho que ela era baixinha, né? Que as mulheres... Como é que é? É pra baixo, né? É ela, culpada. E aí, Eva? Aí Eva olhou e viu a serpente enrolada. Foi ela, Senhor. Foi ela, essa maldita serpente. Quando apontou, aí o Senhor olhou para a serpente e a serpente deu uma olhada, o macaco vazou, mano, pulou no galho e vazou. Vou me mandar daqui, a onça sumiu do mapa, ele sumiu.
Vou vazar daqui, senão a cobra ainda vai me achar e me culpar. Irmão, é triste da natureza humana, sabe? A falta da autorresponsabilidade. Foi a mulher que me deste, foi a cobra. O Saul disse, eu vi que o povo estava me abandonando, Samuel, e eu peguei, você não chegava, eu ofereci o sacrifício. Igual uma vez o meu precioso pastor Paulo Jeff tinha um problemaço para ser resolvido. E toda causa pequena, o Conguinha, né, resolve, mas as coisas mais peso pesado tem que ser Moisés. Ele disse, mas irmão, você não resolveu aquilo lá? E eu, com muita liberdade, sorrindo, disse, Deus me livre, pastor. Mas irmão, mas por quê? Eu disse, por quê, pastor? Talvez menos o Saul perdeu o reino dele por causa disso. É o senhor que tem que vir, pastor, porque já saiu fora da minha alçada essa situação aí. Tá bom, aí, graças a Deus, tudo foi resolvido. Quarta e última coisa, não seja um sonegador de honra. Tem gente que é sonegador de honra. Olha, meu irmão, não tenho minha mãezinha aqui, mas eu tenho a minha sogra. E a gente foi lá, nós ficamos com tanta compaixão, ela chorou lá no aeroporto. Meu Deus, a gente veio com o coração apertadinho. E aí eu tô orando para Deus me mandar um recurso aí que eu quero fazer uma proeza para minha mãe, né? Porque em inglês a sogra é mãe na lei, né? Procure alguém para você honrar. Não tem mais pai, mãe? Procure alguém para você honrar, querido. Amém? Uma figura de autoridade para você honrar, para você colher. Aí eu quero fazer, e eu tenho certeza que Deus vai mandar para mim o recurso. Porque, irmão, esse negócio da tragédia da bondade póstuma, já viu? É uma sacada da vida. Uma sacada dentro da sacada. A tragédia da bondade póstuma é o seguinte: o cara morreu, aí aquelas coroas de flores. Eu estou dizendo que não tem que mandar coroa de flores, botar um monte de flor no caixão do cara, ter um caixão legal, né? Levar o casulo lá para dentro do buraco. Mas irmãos, o que importa para aquele sujeito, para aquele homem, para aquela mulher, o que importa? Tá lá, maravilhoso o que vocês estão fazendo. Não, meu irmão, você quer fazer sacada da vida, quer fazer, quer abençoar, quer honrar, quer fazer feliz, faça isso quando a pessoa está viva. Trate ela da forma correta, porque eu já vi muito filho chorando no caixão do papai, no caixão da mamãe, mas não era choro assim, de saudade, choro de gratidão. Meu Deus, meu pai foi um homem incomparável, minha mãe foi uma mulher incomparável. Não, é choro de remorso. É choro de remorso. Acho que tinha até uma viúva chorando lá perto do caixão e todo mundo compadecido. Aí foi alguém chegando bem perto, assim, para abraçar. Mas aquela da Maria Fofoqueira, né, a BBC de Londres. Assim. Aí acho que ela ouviu uma oração: Senhor, obrigado que o Senhor me livrou dessa peste, meu pai. Que Deus nos livre. Ave Maria, né, irmão? Que Deus nos livre. 1 Samuel 2,30 diz, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Irmão, ponha isso no teu coração, pensa, porque agora eu podia ilustrar isso aqui, vamos dizer que Cristo está bem aqui e aqui está outra pessoa. Tudo que eu vejo hoje é através de Cristo. Eu olho para o meu pai através de Cristo. Eu olho para minha mãe através de Cristo. Eu olho para meus irmãos através de Cristo. Eu olho até para aquele que é inimigo através de Cristo. Eu olho, se você é casado, olhe para o seu marido através de Cristo. Está aqui Cristo e o teu marido. Aqui está a esposa. Marido, olha para a tua esposa através de Cristo. Ele não pôde fazer grandes milagres, a não ser curar alguns problemas bem básicos. Ele não pôde. Por que Jesus não pôde? Não foi Deus que não quis na sua soberania, é outra história. Mas quando diz que Deus não pôde, Jesus não pôde. Por que não pôde? Pela desonra. Deus te falar uma coisa, você quer decolar? Quantos aqui querem decolar, irmãos? Sinceramente, meu Deus do céu, acho que não querem não vejo a sua mão levantada. Quantos aqui querem decolar na vida? Aprenda o segredo com Deus de honrar. Saia fora dessa cara de desonra, que isso vai te travar. Não adianta você agora culpar, porque na lei da autorresponsabilidade, alguém culpa o fulano, ciclano, beltrano, vai culpando, até que chega e culpa a Deus. É chegar em Deus. Um dia, numa das nossas igrejas, não vou dizer qual,
chegou na hora, era uma sexta-feira, sessão de descarrego, né? Aí chegou uma mulher assim, capetada. Meu Deus, todo mundo assustado. Veio para frente. Em nome de Jesus, espírito do diabo, legião do inferno, sai! Aonde eu tô? Aonde eu tô? Aonde eu tô? Aonde eu tô? Você tá aqui, em tal lugar. Aí foram conversar com ela. Por que você tá assim, querida? Queremos ajudar você. Aí ela começou a chorar. Ficou assim, depois ela disse, eu sei porque eu tô assim. Porque eu tenho um ódio muito grande do nosso governador do estado. Um ódio daquele homem. Acho que foi isso, acho que é isso. Eu não tô dizendo, irmão, que eu morro de amores por qualquer pessoa em posição de autoridade. Mas eu sempre estou me arrependendo. Eu quero confessar para vocês, eu sempre estou me arrependendo. Dizer, Senhor, me livra disso. Meu coração não pode estar ocupado com isso. Eu não tenho tempo para ressentimentos. Não tenho tempo. Agora, quem que eu tenho que errar? Porque honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Honrar os pais, honra teu pai e tua mãe, para que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo te corra bem com você e você tenha uma vida longa na terra. Por isso que eu digo, eu não sou otário. Eu já fiz pix no momento do aperto para minha sogra, fiz pix para ela. Rapaz, não levou mais 2 horas, já começou a cair dinheiro na conta. Quero te inspirar hoje para fazer pix para a sogra. É forte, né? É forte. Agora, a pastora Rebeca, o pastor Paulo disse, ô irmão, queremos dizer quanto nós sentimos honrado por vocês. Porque eu coloco algumas promessas assim durante a semana. Eu digo, meus pastores, eu estou orando essa promessa por vocês essa semana. Eles agradecem. E quando foi para agora na transição, aí nós falamos, aí tem o pastor Eibe, tem o pastor Sabai, tem o pastor Giovânia. Olha, pastora Rebeca, pastor Paulo, vai precisar uns 4 casais discipuladores para substituir vocês, de verdade. Ai, gente, vocês nos fazem a gente sentir tão amados. Isso é semeadura, isso é respeito, isso é honra. Então honre guias espirituais. Irmãos, honre seus líderes na obra do Senhor, que tem aí vários deles aí, não é só os pastores. Eles trabalham arduamente entre vocês e dão orientações, tenham um grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam e vivem em paz uns com os outros. Quando não tem honra, também não tem paz, o contexto está dizendo. Agora, fique em pé, por favor. Eu quero te fazer um desafio. Você não pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Eu também já peguei puxão de orelha por causa dessa questão de honra. Lembro uma vez no aeroporto, a gente não se enxerga, né? A pastora Rebeca, eu amo essa, como é que eu posso dizer? Essa franqueza amorosa. A pessoa é franca, amorosamente franca, transparente. Ela colocou a mão no meu ombro, no ombro da Simone, e disse assim, meus filhos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aquilo foi pum, pum. A gente caiu nocauteado naquele dia. Ela disse, deixa eu dizer uma coisa, a honra não é tanto por causa de mim, por causa do Paulo, mas é por causa de vocês. E ela tem aquela lente, a lente dentro do olho dela é gelatinosa. Quando ela fala alguma coisa, eu fico olhando dentro dos olhos da minha pastora, aquela bolinha treme lá dentro do olho. Eu vi aquela bolinha tremendo naquele dia dentro do olho dela. A honra não é por causa de mim ou por causa do Paulo, é por causa de vocês. A honra dada aos seus pais não é por causa de você. A Bíblia não diz honra teu pai e tua mãe, que eles são tão legais contigo. Não, queridos. Eu tenho tanta coisa para falar, Senhor, eu quero parar agora. Mas deixa eu te dizer ainda sinto ainda que o Espírito quer que você ouça isso. A honra, ela tem 2 faces, ou 2 vertentes. Tem a honra que é pelo mérito. Que não vai amar um pai, uma mãe que é tão legal com você, cara. Um pai que nunca destruiu a família, que nunca causou nenhum dano, uma mãe que nunca causou nenhum dano para a família. Meu Deus, eu vejo o esforço deles, são perfeitos, procurando dar o melhor para nós. Isso é mérito, é mais gostoso, mas a honra também é pela posição. Aquele sacerdote, pastor Eli, aquele cara, misericórdia, olha como ele morreu, olha como terminou a família dele. Mas, bendito seja Ana. Amém, queridos? Bendita seja Ana, mãe de um grande profeta, que mesmo acusada pelo seu pastor de embriaguez, com lágrimas caindo pela face, disse, não, meu Senhor, a tua serva não está embriagada.
É a aflição do meu coração que me faz ficar assim. E bendito seja Eli pelo lampejo de sensatez de olhar para aquela mulher e dizer: filha, vá em paz. Olha o poder da autoridade delegada. Filha, vá em paz. E o Deus de Israel te conceda aquilo que você pediu. E o semblante da Ana já não era mais triste. Ela foi e cheirou um grande homem de Deus. Ô, irmãos, eu quero te sugerir, ouça de novo essa palavra. Eu mesmo quero ouvir porque eu aprendo comigo mesmo, sabe? Eu gosto de me ouvir pregando que eu corrijo as falhas, às vezes eu fico com um pouco de vergonha de mim mesmo, mas eu aprendo comigo mesmo, de um jeito ou de outro. Coloca a sua mãozona no coração aí que eu quero orar por você.